Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Lembro bem de tudo. Lembro que tudo começou com a alegria do tricampeonato mundial, com Pelé e companhia, e com as lembranças acaloradas de Woodstock, que marcaram o fim da década de 60. Toda aquela geração foi marcada pela beleza e inocência das músicas da época, que pegaram carona no Iê 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 dos Beatles e na jovem guarda de Roberto Carlos e Erasmo, da banda top do embalo romântico Renato e seus Blue Caps, que deram o tom da era de ouro do rádio e da televisão, recém-tornada colorida de verdade, pois antes disso as coloridas eram apenas as de vidro tricolor. Uma vez passado o grito de liberdade de Woodstock, que os Beatles estranhamente não participaram, as músicas começaram a imprimir sinais divinos do coração da juventude, ao ponto de ninguém que tenha vivido aquela época consegue esquecer os benefícios de prazer e alegria que elas trouxeram, e quem a viveu sempre a menciona como a era mais romântica da modernidade. Com músicas quase sempre constituindo trilhas sonoras de ótimas novelas, como a primeira versão de Selva de Pedra, que tocava Rock and Roll Lullaby, onde havia também lindíssimas canções instrumentais executadas por uma tal de Free Sound Orchestra, como aquela Love's Whisper, que literalmente formou vários casais que ainda hoje estão casados. A juventude iniciou uma nova moda sensacional. Era a moda de fazer festinhas nas casas dos amigos e de todos, pois muitas vezes íamos a festas em casa de quem nunca vimos antes, sem nenhum problema de medo ou violência. As festas foram então chamadas tertúlias no Nordeste e bailes no Sudeste. Nossa ida a tais festas muitas vezes eram casuais, pois saíamos a pé pelas ruas, não havia assalto algum, o regime militar era eficiente, e perguntávamos a outros jovens que também iam a pé a uma festa: onde é a tertúlia de hoje? E eles alegremente diziam: é na casa do Michel, e parece que todos sabiam quem era o tal Michel. E nos juntávamos ao grupo que ia a pé à tertúlia do Michel, todos bem jovens e vestindo calças compridas chamadas pantalonas ou boca de sino. As gatas, além de usarem pantalonas chiquérrimas, descobriram também uma tal de calça cocota, que enlouquecia a rapaziada pelo detalhe óbvio. Os cinturões eram largos, os sapatos mais altos que os de trabalho, às vezes usando paletós. Muitas tertúlias eram formais, com convite e tudo, e o melhor de tudo era: ninguém tinha sinal de bebedeira ou de uso de drogas no rosto. Se havia isso à época, também havia alguma espécie de seleção. Ali, drogado era drogado e bacana era bacana. Mas o maior barato eram as tertúlias, sobretudo as tertúlias domésticas, quando os pais também as faziam com todo prazer. Todo mundo ia às tertúlias e todo mundo as adorava. Era o point fashion de todo fim de semana, e as moças se arrumavam às vezes o sábado inteiro para estarem lindas à noite. E mais, a rapaziada que chegava a pé nas portas das casas tertulheiras, às vezes sem convite, acabavam sempre entrando e curtindo a noite, sem botar um pingo de álcool na goela. Os poucos que gostavam disso tomavam caipirinha com leite condensado, sem dar vexame de alcoolismo doentio. E o que dizer das moças daquela época? Quem não se lembra? Ora, havia as moças tímidas ou estudiosas, que mal saíam da sala de visita da casa tertulheira, ou pior, mal saíam da frente de seus pais sentados no sofá da sala. Havia as moças forentas, que recebiam esta fama social porque sempre davam fora nos rapazes que queriam dançar com elas.
E havia as moças dadeiras, que os rapazes sabiam que, se conseguissem namorar com elas, poderiam transar com alguém que não fosse uma prostituta de cabaré. Naquela época, rapazes de sociedade só comiam empregadas ou raparigas pagas, mas tudo muito chique. Mas o melhor de tudo era que os rapazes, forçosamente disciplinados pela moralidade ainda protegida por aquela geração, ficavam 100% felizes por apenas dançar com as moças tertulheiras e voltavam eufóricos por ter conseguido segurar por 3 músicas uma linda jovem da Aldeota, um bairro chique de Fortaleza. Segurar por 3 músicas quase sempre era sinal de que a garota gostou do cara ou do jeito dele dançar, sem pino. Algumas raras gostavam de pinos e por isso elas eram chamadas dadeiras. O cara que conseguia dançar com uma dadeira não era muito sortudo, pois isso era sinal de que talvez não fosse casamenteiro. E casar naquela época era o sonho de todos. Até as moças, principalmente, queriam estar sempre perto dos casamenteiros. Por isso, dançar com uma tímida ou forenta era o sonho de ouro da rapaziada. E este tipo de moça geralmente era a mais linda e mais cobiçada por todos. E então, o equipamento de som melhor era o luxo da época. O cara que tivesse um som porreta era bem apreciado pelas garotas, e elas mesmas se juntavam para fazer tertúlias na casa dele ou animadas por ele. Enfim, era assim que a juventude dos anos 70 curtia a vida, na curtição de uma pureza que não existe mais, e que deixou uma saudade tão dolorida, mais alegre, em quem tem hoje mais de 50. A dor maior é ver que a inocência, quando se vai, jamais pode ser restaurada, e por isso aqueles tempos nunca mais voltarão. Uma pena para quem não viveu, pois nunca soube o que é viver.